Eles não estavam no relatório. Ninguém os viu, a não ser nós 5. E o que eles faziam ali, naquele bosque congelado, não era lutar. Era só observar. Passaram 70 anos e ainda me pergunto se estávamos todos loucos, ou se vimos algo que a guerra preferiu esquecer. Foi no outono de 1944, no bosque de Urchen. Todo mundo que esteve lá sabe que aquele não era um lugar normal. A guerra já era ruim o suficiente, com a lama, o frio que rachava os ossos e os alemães enfiados em cada tronco. Mas o que começou a acontecer com o nosso pelotão foi algo diferente. Algo que não vinha dos alemães. Vinha das sombras mais fundas da floresta, dos silêncios entre os tiros. E começou com os relógios. Todo mundo chama aquilo de inferno verde, e não é por menos. A gente avançava metro a metro, com a sensação constante de estar sendo engolido vivo. As árvores, quebradas pela artilharia, pareciam braços retorcidos saindo do chão. O cheiro era de terra molhada, pólvora e uma coisa doce e podre que a gente nunca soube identificar. Éramos 5. O sargento Miller, duro como pedra, que tinha lutado na Primeira Guerra. O Jenkins, o radiooperador, sempre tentando captar um sinal em meio ao chiado. O russo, apelido óbvio para um cara de Chicago que tinha um sotaque que não era de lugar nenhum. O garoto, Lewis, que não devia ter nem 18 anos e ainda tentava fazer piada com tudo. E eu, apenas tentando sobreviver para gastar os $50 que ainda tinha guardado num banco em Ohio. O primeiro sinal foi tão sutil que quase deixamos passar. Foi o russo quem notou. Numa manhã enevoada, depois de uma noite relativamente quieta, ele olhou pro pulso e franziu a testa. Alguém mexeu no meu relógio? Ele perguntou, baixinho. Todos checamos os nossos. Era um ritual matinal, saber as horas no meio daquela eternidade cinza. O relógio do russo estava 3 horas atrasado. O meu, 2. O do Jenkins, parado. Só o do sargento Miller, um velho relógio de bolso que tinha sido do pai dele, marcava a hora certa. Ele olhou pra gente com aquele ar de desdém. Paranoia de novato. Umidade, choque, falta de bateria. Deixem de bobagem e verifiquem as munições. A gente obedeceu, mas aquele frio na nuca não era só do ar gelado. Como 3 relógios, de marcas diferentes, podiam ter dado defeito da noite pro dia, da mesma forma. A explicação do sargento fazia sentido, mas não encaixava. Nada naquele bosque encaixava direito. 2 dias depois, veio o segundo sinal. E esse era mais difícil de explicar com umidade ou paranoia. Estávamos num claro, esperando ordens para avançar para uma posição que os mapas diziam ser estratégica, mas que na prática era só um monte de crateras a mais. O silêncio era pesado, do tipo que precede o pior. Foi então que o garoto Lewis encostou no meu ombro. Ele estava pálido, os olhos arregalados. Escuta, ele sussurrou. A gente parou, prestando atenção. E ouvimos vozes. Murmúrios baixos, impossíveis de entender, vindos de algum lugar atrás de uma linha de abetos densos. Não eram alemães. A entonação era errada. Eram conversas normais. Como as que a gente fazia ao redor de uma fogueira. Dava para ouvir até uma risada abafada, triste. O sargento Miller fez sinal de silêncio e apontou a Thompson na direção do som. Nós nos espalhamos, coração batendo na garganta, prontos para o confronto. Avançamos devagar, passando pelos troncos. Os murmúrios ficavam mais altos, depois mais baixos, como se a fonte estivesse se movendo. Quando finalmente chegamos atrás dos abetos, não havia ninguém. Só uma clareira vazia, com um banco de neve intacto. Não havia pegadas. Nada. Eco, ou vento nas árvores, o sargento cravou, mas a voz dele soou oca, sem a convicção de sempre. Ele mesmo olhava em volta, desconfiado. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Jenkins ficou horas com o fone de ouvido do rádio, o rosto contraído numa expressão de confusão crescente. O que há? Perguntei, me arrastando até ele. O rádio, ele disse, tirando um fone e me entregando. Escuta. Coloquei o fone no ouvido. No meio do chiado característico, surgiam faixas de silêncio absoluto. E nessas faixas, em vez do código Morse ou das transmissões embaralhadas, eu ouvia música. Um pedaço de jazz, muito fraco. E depois, uma voz de locutor anunciando algo sobre o mercado de ações de Nova York. A transmissão era clara, por um segundo, antes de ser engolida pelo ruído outra vez. Isso é impossível, Jenkins falou, olhando para o aparelho como se fosse uma cobra. A interferência aqui é enorme. E essa transmissão, a qualidade é de estúdio.
Não é coisa de campo. No terceiro dia, nós os vimos. Estávamos num ponto alto, observando um vale através dos binóculos. O sargento procurava movimentos alemães. Foi o russo, com a vista mais aguçada, quem apontou para a esquerda. Lá, na borda da floresta. Ajustei meus binóculos. Entre as árvores, de pé, perfeitamente imóveis, estavam 5 figuras. Não usavam uniformes alemães nem americanos. Usavam trajes civis. Um parecia usar um sobretudo escuro. Outro, um chapéu. Eles estavam dispostos em uma linha perfeita, olhando em nossa direção. Não se escondiam. Só observavam. 5, sussurrou Lewis, a voz trêmula. São 5. Como a gente. Posições. Rosnou o sargento, mas a ordem soou automática, sem força. Antes que qualquer um de nós pudesse decidir o que fazer, atirar, correr, gritar, uma rajada de artilharia soou ao longe. Instintivamente, nos abaixamos. Quando eu levantei a cabeça e olhei novamente com os binóculos, eles tinham sumido. Como se nunca tivessem estado ali. O sargento Miller não incluiu as 5 figuras civis no relatório. Anotou apenas movimento não identificado na borda leste do setor, possivelmente observadores inimigos. Mas a expressão dele, quando dobrou o papel, era a de um homem que acabará de assinar uma mentira que ele mesmo não acreditava. Jenkins tentou relatar a transmissão de rádio para o comando, mas foi repreendido por perda de tempo com interferência de rotina. Naquela noite, sentados em torno de uma pequena fogueira clandestina, o silêncio entre nós era mais eloquente que qualquer palavra. O russo foi o primeiro a falar, limpando a baioneta com um pano com movimentos nervosos. Eram fantasmas? A pergunta saiu baixa, quase envergonhada. Fantasmas do quê? Retrucou Jenkins. Da guerra que ainda nem acabou? Não faz sentido. Eles não estavam lutando, eu disse, o pensamento me surgindo antes que eu pudesse contê-lo. Eles só assistiam. Como se o bosque fosse deles, e a gente, os alemães, os tanques, tudo não passasse de um incômodo passageiro. Lewis encolheu-se, olhando para as chamas. Eu não ouvi mais as vozes hoje. Mas, sinto como se elas estivessem sempre ali. Nos ouvindo. Repetindo o que a gente fala. O sargento, que tinha ficado em silêncio, olhando para o fogo com os olhos perdidos, falou de repente, sem nos olhar. Na última guerra, no Verdun, também tinha histórias. De companhias inteiras que ouviam cantoria vindo da terra de ninguém. De soldados que viam suas próprias caras nas trincheiras inimigas, olhando para trás. A gente não falava. Falar era dar corda para a loucura. E a loucura, num lugar desses, é mais mortal que uma bala. Ele nos olhou, um a um, a luz do fogo dançando em suas feições duras. Amanhã avançamos para o setor 7. Esqueçam o que viram. É só a floresta. É só a guerra. Qualquer coisa além disso. Ele fez uma pausa, e pela primeira vez vi um lampejo de algo parecido com medo nos olhos dele. Qualquer coisa além disso, a gente não sobrevive. A gente concordou, em silêncio. Era a única coisa a fazer. Mas eu sabia, e todo mundo ali sabia, que era impossível esquecer. As 5 sombras estavam gravadas atrás dos nossos olhos. E a pior parte não era elas terem aparecido. A pior parte era a certeza, profunda e gelada, de que elas ainda estavam lá. Em algum lugar entre as árvores. Apenas observando. E esperando. O avanço para o setor 7 foi o que os boletins depois chamariam de progresso marginal com baixas moderadas. Para a gente, foi um moedor de carne lento e barulhento. A neve começou a cair de verdade, um manto úmido que abafava alguns sons e amplificava outros. Cada estalo de galho, cada gemido do vento, fazia a gente se agachar. Não era mais só medo dos alemães. Era medo de ver aquelas figuras de novo, de pé entre as árvores, com sua quietude insuportável. E elas voltaram. Não da mesma forma, não todas juntas. Era algo mais sutil, mais pessoal, como se o bosque estivesse testando cada um de nós individualmente. Para o russo, foram os reflexos. Ele jurou, com os olhos injetados de cansaço, que via movimentos no aço polido de sua pá de trincheira. Não é um rosto, ele sussurrou para mim, durante uma pausa para a ração fria. É só um jeito de se mover. Alguém passando atrás de mim, mas no reflexo. Ele começou a cobrir a pá com lama, e ninguém zoou ele por isso. Para o Jenkins, o rádio virou uma tortura. As transmissões fantasmas voltaram, mas agora com vozes sussurrantes que ele jurava reconhecer. É o meu tio Frank, ele contou, segurando o fone com as mãos trêmulas.
Ele tá lendo o obituário do jornal de casa. O obituário dele. Ele morreu em 1938. Jenkins parou de usar o fone, relatando falha técnica permanente no equipamento. O sargento olhou para ele por um longo tempo, mas não contestou. Lewis, o garoto, parou de fazer piadas. Ele ficava acordado à noite, olhando fixamente para o dossel escuro das árvores. Eles falam comigo, ele confessou numa noite, num fio de voz. Não com palavras. É como se jogassem pensamentos na minha cabeça. São só números. Sempre os mesmos. 8, 15, 16, 23, 42. Ele escreveu a sequência na tampa de sua caixa de munição, com um prego. O que significa? Eu não via reflexos nem ouvia rádios. O meu problema era com o tempo, ou com a minha memória dele. Comecei a ter brancos. Eu me via cavando uma posição, olhava para o lado para pegar minha cantil, e quando virava de novo, a trincheira estava mais funda, como se horas de trabalho tivessem passado em um segundo. Ou então, o sargento dava uma ordem, eu virava para executá-la, e no caminho, esquecia completamente o que ele tinha dito. Não era cansaço normal. Era como se pedaços da minha consciência estivessem sendo surrupiados, deixando buracos vazios e gelados. O único que parecia intocado, ou que melhor escondia, era o sargento Miller. Mas até a sua dureza começou a rachar numa borda estranha. Ele desenvolveu um hábito. Sempre que parávamos, ele tirava o velho relógio de bolso do pai, dava corda com um cuidado cerimonial, e o colocava sobre uma pedra plana ou num toco de árvore, com o mostrador virado para a floresta mais densa. Como se estivesse marcando o tempo para alguém. Como se estivesse fazendo uma oferenda. A gota d'água veio 3 dias depois de chegarmos ao setor 7. Encontramos um abrigo alemão, semi-destruído por um morteiro. Dentro, o usual. Alguns documentos molhados, latas vazias, o cheiro acre de morte e sujeira. Mas no fundo, num canto que não tinha sido atingido, havia uma pequena mesa. E sobre a mesa, arrumados com uma precisão que doía de ver, estavam 5 objetos. Uma pá de trincheira alemã, limpa e polida como um espelho. Um fone de ouvido de rádio, desconectado, o couro ainda intacto. Uma caixa de munição M1 americana, vazia, com a sequência 8, 15, 16, 23 e 42 riscada na tampa. Um cantil americano, do mesmo modelo que o meu. E no centro, apoiado sobre um pedaço de pano preto, um relógio de bolso antigo, aberto, com os ponteiros parados nas 3h17. Era uma coleção de itens inúteis, uma pilha de lixo de guerra. Mas não era. Era uma assinatura. Cada objeto era um espelho grotesco das nossas obsessões. A pá polida do russo. O fone do Jenkins. A caixa com os números de Lewis. Meu cantil. E o relógio era uma versão mais simples, mas inquietantemente similar ao do sargento Miller. Ninguém disse uma palavra. O ar saía de nossos pulmões em baforadas brancas e paradas. O sargento se aproximou da mesa, seu corpo rígido. Ele esticou a mão, não para o relógio, mas para o pano preto. Puxou-o com um gesto brusco. Debaixo do pano, gravada na madeira crua da mesa, havia uma frase. Não estava em alemão. Estava em um inglês formal, com letras caprichadas, como se tivesse sido feita com uma faca muito afiada e uma calma infinita. We count you. You are 5. We are 5. The woods remember. The account is kept. Nós contamos vocês. Vocês são 5. Nós somos 5. O bosque lembra. A conta é mantida. Lewis gemeu baixinho, um som animal. O russo recuou um passo, tropeçando em um entulho. Jenkins ficou paralisado, olhando para o fone como se fosse uma parte amputada de seu próprio corpo. Eu senti o mundo inclinar. A conta é mantida. Conta de quê? De dias? De balas? De almas? Aquele bosque não era só um campo de batalha. Era um arquivo. E éramos mais um verbete, uma linha em um livro caixa cósmico e doentio. O sargento Miller não leu a frase em voz alta. Ele a olhou por um longo minuto. Depois, com um movimento que parecia consumir toda a sua força, ele pegou o relógio de bolso da mesa, não o dele, o deles, e o guardou no bolso do peito. Ele virou-se para nós, seu rosto era uma máscara de granito sob a qual fervilhavam vulcões de terror. Nada, sua voz saiu rouca, mas firme. Não viram nada. Não encontraram nada. Este abrigo estava vazio. É isso que vão dizer se alguém perguntar. É isso que vão lembrar. Mas, sargento, a mensagem, Jenkins tentou. Nada.
O rugido do sargento ecoou no abrigo de concreto, trazendo-nos de volta aquele momento, aquela realidade de morte iminente. Vocês querem acabar no hospício? Querem que nos mandem de volta em camisas de força enquanto os outros caras morrem aqui? Isso, ele gesticulou para a mesa com desprezo, mas seu olhar era de puro pavor. Isso é delirium tremens de guerra. É gás que vazou, é ração estragada. É a floresta. Só. A floresta. Agora, peguem essa merda toda e queimem. Nós obedecemos. Com mãos trêmulas, juntamos os objetos, exceto o relógio, que ficou com o sargento, e os incineramos numa fogueira do lado de fora. A pá polida entortou com o calor. O couro do fone cheirou a pele queimada. A caixa de munição derreteu, apagando os números. Meu cantil ficou negro. Observamos as chamas consumirem a evidência física, mas sabíamos que era inútil. A evidência real estava dentro de nós. A mensagem estava gravada atrás dos nossos olhos. Naquela noite, a vigilância não era mais contra alemães. Era contra o bosque. Era contra as sombras que agora sabíamos que nos catalogavam. Lewis chorou silenciosamente, encolhido no fundo da trincheira. O russo rezava baixinho, em um russo que ele nem sabia que lembrava. Jenkins olhava para suas mãos vazias, sem o rádio. Eu me aproximei do sargento, que estava de sentinela, olhando fixamente para a escuridão. O que a gente faz agora? Perguntei, minha voz um sussurro na ventania. Ele não virou. Continuou olhando para a parede negra das árvores. A gente sobrevive, ele disse, e a frase soou não como uma esperança, mas como uma sentença. E quando isso aqui acabar, a gente vai embora. E tenta, todo santo dia pelo resto da vida, convencer a si mesmo de que nada daquilo foi real. Ele tirou o relógio deles do bolso, aquele que havia pegado da mesa. Segurou-o por um instante contra o fraco luar. Então, com um movimento brusco, atirou-o na escuridão da floresta. Não ouvimos o barulho da queda. A conta é mantida, sussurrei, sem querer. O sargento finalmente olhou para mim. Nos seus olhos, vi o mesmo vazio gelado que eu sentia na alma. Sim, ele respondeu, simplesmente. E um dia, eles vão vir buscar o que é devido. A guerra no bosque de Urchen continuou, mas para nós 5, ela tinha se transformado em algo diferente. Já não lutávamos apenas contra um inimigo humano. Lutávamos contra a tensão da própria floresta. A presença das 5 sombras, se é que podemos chamar assim, nunca mais foi tão explícita quanto naquele abrigo. Em vez disso, ela se difundiu, tornou-se parte do ar gelado, do cheiro de terra e do silêncio entre os disparos. O inverno de 1944-45 foi o mais cruel que já vivi. E não era só pelo frio que congelava a água nas cantinas em poucas horas. Era um frio que parecia emanar do próprio chão, das raízes retorcidas daquelas árvores. As rajadas de vento às vezes soavam como sussurros, e a gente se pegava, contra a própria vontade, tentando decifrar palavras no ruído. Os episódios continuaram, mas se tornaram mais privativos. Como se cada um de nós tivesse sua própria linha de comunicação aberta com o inexplicável. Lewis começou a completar a sequência de números. Encontrou um caderno de anotações alemão abandonado, nas margens, rabiscou cálculos obsessivos. 8 de novembro, 15H. 16 de novembro, 23H42, ele murmurava para si mesmo. São datas. Horas. Algo vai acontecer. Ele estava tentando encontrar um padrão, uma previsão no caos. Parou de comer direito. Seus olhos, fundos e escuros, estavam sempre voltados para algo que só ele podia ver, marcando o tempo até um evento que ele não conseguia nomear. O russo parou de ver reflexos. Ele começou a sentir toques. Um aperto no ombro quando ninguém estava atrás. Uma mão gelada escovando sua nuca na sentinela noturna. Ele se virava rápido, a arma em punho, para encontrar apenas o vazio. Ele dormia cada vez menos, e seus movimentos ficaram agitados, espasmódicos. A paranoia, que antes era um mal coletivo, tornou-se nele uma doença pessoal e debilitante. Jenkins, sem o rádio, começou a ouvir os sons na sua cabeça. Ele descrevia como transmissões internas. Às vezes, ele virava para mim e dizia coisas como: o sargento está pensando em sua esposa agora. Ela está usando um vestido azul. Ou, o alemão na metralhadora ali na colina 203, ele tem medo de cavalos. Nunca podíamos confirmar, mas a precisão dos detalhes, a segurança com que ele os dizia, era aterrorizante. Ele não estava mais recebendo as transmissões, ele tinha se tornado uma antena. Quanto a mim, meus brancos de memória foram preenchidos.
Não com lembranças minhas, mas com sensações alheias. Num desses lapsos, eu acordava com o gosto de fumo de cachimbo na boca, um hábito que nunca tive. Noutro, sentia uma dor aguda no joelho esquerdo, uma velha artrite que não era minha. Era como se, nos momentos em que minha consciência falhava, outra coisa ocupasse o espaço vazio, deixando para trás um rastro físico de sua passagem. E o sargento Miller? Ele se tornou um silêncio ambulante. Sua autoridade permaneceu, mas agora era exercida com uma economia de gestos e palavras que era assustadora. Ele passava horas observando o bosque, não com a atenção tática de um comandante, mas com a paciência resignada de um guarda em um posto sem esperança. Seu relógio de bolso, aquele do pai, ele nunca mais tirou para colocar em um toco. Ele o mantinha junto ao peito, como se fosse um amuleto contra algo muito pior que a morte por bala. O inevitável aconteceu em 16 de novembro. O garoto Lewis, durante um bombardeio de artilharia particularmente violento, simplesmente se levantou de sua posição de defesa. Seu rosto estava calmo, quase sereno. É agora, ele disse, olhando para o céu cinza chumbo. 16 de novembro. 23 horas e 42, a conta fecha. Antes que qualquer um de nós pudesse reagir, ele pulou para fora da trincheira e começou a caminhar, ereto, em direção à linha de árvores mais densa, no exato local onde havíamos visto as 5 sombras pela primeira vez. Estilhaços e terra explodiam ao seu redor. Gritei seu nome. O sargento ordenou que ele voltasse em um berro rouco. Lewis nem se virou. Ele simplesmente se foi. Entrou na floresta e desapareceu entre os troncos e a fumaça. A artilharia cessou minutos depois, como se tivesse cumprido um propósito. Nunca mais o vimos. Não ouvimos um grito, um tiro. Procuramos, é claro. Arriscamos nossas vidas avançando naquele setor proibido. Encontramos apenas neve perturbada, que podia ser de qualquer coisa. O relatório do sargento listou Lewis como desaparecido em ação. Presume-se morto. Era a única verdade que o exército poderia digerir. A perda de Lewis quebrou algo no que restava do nosso grupo. Não era mais uma unidade. Éramos 4 sobreviventes de um naufrágio, presos em uma jangada à deriva em um mar de pinheiros e sombras. A guerra, de uma forma perversa, nos salvou da loucura total ao nos dar um inimigo concreto para odiar e temer novamente. O avanço aliado continuou, e em janeiro de 1945, finalmente saímos do bosque de Urchen. Fomos transferidos para outra frente, outro inferno, mas um inferno comum, feito apenas por homens. A guerra acabou. Voltamos para casa, cada um para seu canto dos Estados Unidos. Jenkins, o russo, o sargento Miller e eu. Tentamos seguir o conselho do sargento, viver, e a cada dia nos convencer de que nada daquilo foi real. Por anos, não mantivemos contato. Era um acordo tácito. Falar seria dar realidade ao delírio. Em 1951, recebi uma carta por correio. Era do russo. Breve, escrita em uma caligrafia trêmula. Dizia apenas, eles acham que é Parkinson. Os médicos. Mas são os toques. Eles nunca pararam. Agora puxam mais forte. A conta não está paga. Cuidado com novembro. A carta tinha um remetente, mas quando escrevi de volta, foi devolvida. Destinatário falecido. A certidão de óbito dizia complicações neurológicas. Eu soube a verdade. Em 1955, fui procurado por um investigador particular. Jenkins tinha sido internado num hospital psiquiátrico em Oregon. Ele diagnosticava os outros pacientes com precisão aterradora, descrevendo seus traumas mais íntimos apenas olhando para eles. Os médicos o consideravam um savant. Mas, segundo o investigador contratado pela família, Jenkins passava as noites sussurrando em código Morse para a parede, transpirando frio, dizendo que as transmissões estavam mais fortes, que o sinal vinha de perto. Morreu em circunstâncias tranquilas durante a noite. O relatório dizia falha cardíaca. Eu duvido. O sargento Miller foi o mais difícil de rastrear. Soube através de um conhecido do exército que ele tinha comprado uma casa isolada no Maine, perto de uma floresta densa. Vivia sozinho. O carteiro, que o encontrava uma vez por mês, dizia que o velho sargento sempre perguntava a hora, mesmo tendo um relógio visível no pulso. Só quero ter certeza de que o tempo ainda está passando por aí, ele explicava. Morreu em 1960. Encontraram-no na varanda, olhando para os pinheiros. Na sua mão, o relógio de bolso do pai. Parado, é claro. Os ponteiros marcavam 3 horas e 17. E eu?
Eu passei os últimos 70 anos tentando ser normal. Casei, tive filhos, trabalhei. Construí uma vida. Mas algumas coisas nunca desaparecem. Todos os anos, por volta do dia 16 de novembro, acontece algo. Um relógio da casa para. O rádio sintoniza sozinho uma estação com chiado, por um segundo, capta um jazz distante. Vejo, pelo canto do olho, uma figura parada na beira do bosque atrás da minha casa. Quando me viro, não há ninguém. A conta é mantida. O bosque lembra. E eu, o último dos 5, ainda estou aqui. Esperando. Sabendo que, um dia, a floresta vai reivindicar o que lhe é devido, e o saldo final da nossa dívida vai ser pago. Até lá, vivo com o eco dos sussurros de Urchen, com o gosto de fumo que não é meu, e com a certeza silenciosa e aterrorizante de que algumas sombras nunca nos deixam. Elas apenas aguardam o momento certo para virar a esquina e entrar em nossas vidas de vez.